Olá, meu irmão, olá, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependente de onde você esteja vendo esse vídeo. Que a alegria do Senhor seja sempre na sua vida, que a paz de Deus inunde o seu ser, te dê tranquilidade. Meus irmãos, acredito que a esse momento todos saibam do horror que está acontecendo com a nação de Israel e existem profecias sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio. E hoje, primeiro vídeo deste canal, quero convidar você, a compartilhar essa mensagem com um amigo, com um irmão, com alguém que talvez esteja afastado da igreja, com algum parente, que precisa ouvir essa mensagem, para que possamos, todos nós, ampliar a mensagem do reino de Deus, assim como Jesus nos ordenara. E hoje quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 4. Diz o seguinte: Vede, Jesus falando, Vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que preservar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Para quem não tem entendimento, não tem conhecimento da palavra de Deus, ou a ideia de juízo final, fim dos tempos, ela é assustadora. Mas para nós cristãos, que nós temos o entendimento, nós que cremos na salvação, nós temos a esperança nesses dias. E hoje o mundo se encontra em completo caos. Tudo o que Jesus falou nessa passagem, a partir do verso 4 até o 14 do capítulo 24 de Mateus, onde ele fala do princípio das dores, que depois Paulo vai falar das dores de parto, tudo isso está se cumprindo. Nós precisamos estar atentos e vigilantes nesse tempo, porque Jesus, que ele vai falar um pouco mais para frente, no mesmo verso, mas já a partir do versículo 37, que os últimos dias vão ser como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, estavam despreocupadas, casavam-se, davam-se em casamento e despreocupavam. E Noé lá construiu a arca. E elas só foram atentar para o dilúvio quando Noé entrou na arca. E veio aquela inundação e elas pereceram. Nós, irmãos, temos várias alertas sobre o fim dos tempos na Bíblia. Nós não sabemos, nem Jesus sabe, a não ser o próprio Deus, quando acontecerá. Mas podemos analisar os sinais que Jesus disse, que iriam acontecer. Vamos analisar ponto a ponto aqui do que se fala. A partir do verso 6,
no verso 5 se fala a respeito do anticristo, né? Que ele virá, enganará muita gente, infelizmente. E a gente entende que, quem tem conhecimento da palavra, que esse tempo do anticristo está próximo. Hoje nós temos já pessoas trabalhando com inteligência artificial para reescrever a Bíblia. Então, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa, guarde, mas não guarde ela apenas fisicamente, mas guarde ela do seu coração, guarde ela na sua mente. Porque pode acontecer de termos um momento onde a Bíblia será confiscada. Vou chegar a falar sobre isso, mas guarde, medite na palavra, tenha ela no seu coração, para que nós possamos retransmitir ela futuramente. Porque o que eles querem fazer hoje com a inteligência artificial é reescrever a Bíblia. Dizem que a linguagem de hoje, né, a Bíblia não se adequa à linguagem de hoje, mas a Bíblia, todo dia, ela se reescreve. Você lê um versículo com um determinado pensamento em um dia, mas há de chegar outro dia que você vai ler, você vai ter outra visão, e as duas estavam certas. Somente você que teve uma metanoia, uma mudança de entendimento, e aquilo ali gerou um novo entendimento para você. Então, leiam a Bíblia, meditem sobre ela, conversem sobre ela, aprendam mais, porque pode chegar no momento onde a Bíblia, como conhecemos, ela não será mais vendida. Mas vamos falar do que Jesus disse, né? A partir do verso 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Há quase 2 anos, né, a Rússia invadiu a Ucrânia, a guerra moderna que nós temos hoje. No último sábado, tivemos a tristeza da nação de Israel ser atacada por seus inimigos, né? Israel está sitiada por seus inimigos, isso é profético, que Israel será atacada, e isso é desde sempre. Desde quando os israelitas voltaram, né, do Egito, sempre teve guerras naquela região, mas aquela ali é a terra prometida. Mas voltando, né, a falar das guerras que acontecem no mundo, a invasão da Rússia à Ucrânia é uma guerra que está por aí. A crise acontecendo lá em Taiwan, China, Estados Unidos, rumores de guerras. Teve uma guerra recentemente também ali na região da antiga União Soviética, entre Azerbaijão e o povo armênio. Então, assim, é símbolo do que está a se cumprir. Jesus fala para a gente, né, porque é necessário que essas coisas aconteçam, e ainda não é o fim. Não vos assustei por conta disso. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fome, eu recebi na data de ontem uma mãe, né, falando, pedindo alimento para seus filhos. Hoje, no nosso país mesmo, a gente não precisa nem sair da cidade, nem sair do bairro, muitas vezes, para encontrar alguém que passa fome, alguém que passa necessidade. Hoje se multiplicou pelas marquises, pelas esquinas, muitas pessoas dormindo ao relento, e são necessitados. É disso que Jesus fala aqui com a gente. E terremotos, só no último final de semana aconteceram diversos terremotos no mundo. No final de semana, onde aconteceu a invasão a Israel, onde deu-se um princípio de guerra. Então, irmãos, fiquemos vigilantes, porque aqui tudo indica, nós estamos vivendo os últimos tempos. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Neste tempo, muitos hão de escandalizar, cair e odiar uns aos outros. O que a gente vê também, né, lá para o lado do Oriente Médio, em muitos países,
é uma caça aos cristãos. Você não pode professar a fé cristã, você não pode ensinar. Está chegando esse tempo, irmãos, onde nós seremos caçados, onde nós seremos atacados, já estamos sendo, por simplesmente querer pregar a palavra de Deus, querer falar sobre o reino dos céus. E seremos mortos. Muitos de nós já estão sendo, muitos de nós são perseguidos, e é o princípio. Jesus falou isso e falou muito sobre isso. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que a gente vê hoje, infelizmente, em muitas igrejas, são líderes, são pastores que, por dinheiro, que é claro, eles enganam as pessoas. Falam que é uma oferta, falam que aquilo ali vai trazer a salvação para a vida deles, mas a salvação não é porque você vai comprar um papel, você vai comprar um pedaço de terra, porque você vai comprar uma água. Não, a salvação é pela sua fé. Cuidado para que não vos enganem. É isso que Jesus falou. Cuidado para que que eles não te enganem. Tenha atenção, leia a palavra. E continuando, uma das frases mais marcantes desse evangelho e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade é pecado sobre pecado, e o que nós vemos hoje é uma matança desenfreada. Droga, tráfico, prostituição. E você liga a televisão, você vê pessoas confessando crimes assim, horrendos. O amor deles está frio. O amor de muitas pessoas está frio. Contando, sabe assim, com uma maior tranquilidade as atrocidades que foram feitas. Por isso tenham atenção, meus irmãos. Porque Jesus fala aqui no verso 13: vigiai, porque aquele que preservar até o fim, este será salvo. Fiquem atentos, meus irmãos. Para concluir esse evangelho, no verso 14, Jesus falando, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Hoje o que nós vemos são nações onde a Bíblia é proibida de entrar. Mas em nações, como hoje a Coreia do Norte, há missionários que levam a Bíblia. Está chovendo Bíblia lá. Eles estão conseguindo, mesmo que de forma escondida, pregar o evangelho num ambiente onde antes não era permitido. E há outras nações assim ainda, mas analisando esse contexto, vemos que realmente está perto do que Jesus falou. Porque só após o evangelho ser pregado em todas as nações é que viria o fim. E hoje nós vemos o clima dessa forma: chuva demais, seca demais, calor demais, em alguns lugares frio demais. Esse extremo são as dores de parto a qual Paulo se referia em suas epístolas. Por isso, meus irmãos, vigiai e orai. É tempo de nós orarmos por nossas famílias, por nossa casa, orarmos por uns aos outros, orarmos por Israel, porque é dever de todo cristão, independente da sua orientação política, é seu dever orar por Israel. Essa guerra, que muitos olham com uma visão do mundo, nós que temos entendimento, nós que temos conhecimento, nós temos que olhar com visão espiritual. Eles estão tentando exterminar a nação de Israel. Eles querem assumir o controle de ambientes onde hoje nós cristãos podemos adorar. Pensem, meus irmãos, não podemos ter outros irmãos visitando, ou nós mesmos, visitando Israel, visitando Jerusalém, visitando os lugares por onde Jesus caminhou.
ou se porventura permitirem que nós andemos por lá, sermos atacados, sermos sequestrados, sermos mortos. Então, irmãos, orem por Israel. Orem para que Deus dê vitória a eles. Eles estão sitiados ali, só tem inimigos ao redor. Por isso, irmãos, oremos por Israel. Oremos para que Deus, nosso Pai Celestial, os dê vitória. É nossa obrigação orar por Israel. É nossa obrigação, Pai, pedir que seja feita a tua justiça. Os inimigos da nação de Israel são poderosos, são muitos, são numerosos, Pai, mas maior é aquele que está com a nação de Israel do que aquele que está no mundo. A palavra nos fala que o protetor de Israel não dorme nem dormita, que ele vai proteger a nação. Dê vitória a Israel, meu Deus. Dê sabedoria aos líderes. Dê consolo, Pai, àqueles que perderam entes queridos. Que cesse logo essa guerra, Pai. Que Israel saia vitorioso. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, nós dizemos amém. E graças a Deus.